olha nós de volta. Estamos aqui com a voz do Sagrado Ocã Maior, como está aqui, né? Bonitinho. E é o seguinte, hoje nós estamos aqui com uma pessoa especial para a gente, que ela faz parte da nossa cultura, né? Da nossa religião, vamos dizer assim, e também é candidata a deputada estadual. E a gente vai falar sobre isso. Queremos que você se inscreva no canal, dê uma força para o nosso canal, para que a gente possa continuar trazendo para vocês todo esse nosso trabalho que a gente faz todos os dias. Dê o seu like, vai lá no sininho para receber todas as atualizações do nosso podcast. E nós estamos aqui com a nossa irmãzinha Aretusa Dória de Oiá, linda menina, conhecemos há muito tempo, filha que é de quem tu és, mas vou deixar para você fazer a apresentação. Se apresente, fale para a gente e para os seus ouvintes da sua origem, a sua trajetória espiritual. Depois a gente vai voltar lá na perspectiva de ser uma deputada. E já uma dignitária do Candomblé, apesar da pouca idade. É isso. Vai, Aretusa. Bom, primeiramente eu queria agradecer muitíssimo, né, por esse lindo convite de estar aqui com vocês hoje. Não só com vocês, mas com todos que vão nos ouvir e nos ver, né? Parabenizar por essa linda iniciativa, linda e necessária iniciativa de estar compartilhando, né, todas essas memórias culturais e ancestrais do nosso povo e dos nossos irmãos, né? Porque é isso, cada um que passa por aqui compartilha e deixa registrado um pouco de suas memórias ancestrais, culturais, religiosas, para que não se morra, né? Isso é muito importante. Me chamo Aretusa Dória, para os nossos irmãos, eu sou Aretusa de Oiá, sou Yalaxé, do Ebé Ileiá Omidaie, Axé o Balaió, São Gonçalo, Rio de Janeiro. Sou uma criança de candomblé, de axé, venho de uma família de origem africana, com um casamento com uma mulher da Bahia, Salvador, Bahia, né? E aí surge toda a minha ancestralidade. Desde o meu primeiro ancestral já vem interligado com essa parte religiosa, porque o meu primeiro ancestral, até onde eu consegui chegar, né, que a gente montou a nossa árvore recentemente, porque o nosso terreiro esse ano foi tombado pelo estado do Rio de Janeiro, que é uma alegria. Axé. Gratidão. E aí a gente conseguiu montar, né, a nossa árvore e chegamos ao primeiro ancestral, que ele veio de África e trouxe um Octá de Xangô. Né? E aí esse foi o nosso primeiro contato ancestral. Esse orixá é um orixá que acompanha a mim e a minha família, né? Que é o nosso pai Xangô, nosso grande pai Xangô, né? Então daí já vem um grande casamento com esse orixá. E, sobretudo, o compromisso sempre de andar certo, né? Que a minha avó sempre dizia. Minha neta, minha afinada avó, né? A Ivone de Oxóssi. Minha neta, não se preocupa com quem te faz mal, porque com quem te pagar não morre te devendo. Era por isso, porque Xangô rege a nossa família, né? A gente nunca deve se preocupar em sentimentos pequenos, né? Se faz bem, se faz mal, se é verdade, se é mentira, porque se a gente andar certo, nosso pai Xangô sempre vai ser por nós. Sou filha carnal da mãe Márcia de Oxum, né? Iniciada pela lendária mãe Menininha. Ela tem 54 anos de iniciada, ano que vem, em fevereiro, ela faz 55 anos. Fui iniciada pela minha mãe Edeusuíta de Oxalá, que mora aqui no Rio já há alguns anos também, que também vem ser iniciada por uma menininha, irmã de santo da minha mãe, né? Eu e meu irmão, carnal, Vinícius, que é de Ossanho, e eu fui iniciado para o orixá Inhansã e Oxum. Desde então, eu sou forjada, né, de mulheres fortes, de Ialorixás, onde minha avó era Ialorixá. No falecimento dela, minha mãe assume a casa, é Ialorixá. Sou hoje, né, Yalaxé dessa mesma casa. E desde sempre minha mãe desenvolve ações socioculturais por muitos anos, não só no território, o quanto terreiro, mas na comunidade em torno, né? Já atendemos até 700 famílias em torno do nosso terreiro. Então, isso é um sentimento que desde sempre minha mãe implementou na gente, que é solidariedade e empatia, né? De estar sempre se colocando no lugar do próximo, a importância de você fazer o bem de fato, sem olhar a quem. Ela sempre me ensinou a importância, sai fazendo bem.
que todas as vezes que você precisar, o universo sempre vai conspirar ao seu favor. Nunca espere retorno exatamente daquelas pessoas, mas o universo sempre vai conspirar ao seu favor, e ela está certa. Todas as vezes na vida que eu precisei de qualquer coisa, uma pessoa do nada, às vezes pessoas que eu já não via há muito tempo, às vezes pessoa que eu acabei de conhecer, sempre, de alguma forma, colaborou fortemente no meu destino, né? E é isso. E eu cresço ensino sobre essa mulher que desenvolve todo esse trabalho é compartilhado dentro do site institucional, que é o www.omidaye, no final, né, .com.br. Quem quiser conhecer um pouco mais dessa trajetória, desses trabalhos, né? A gente tem uma brinquedoteca no nosso terreiro, nós temos uma biblioteca, nós temos um memorial de Oxum, nós temos um playground onde muitas crianças brincam, então elas passam a ter a prazer de ir para esses terreiros, né? E sou filha de Luiz Fernando, que ele foi a primeira pessoa a dar aula em Yorubá, no estado do Rio de Janeiro, nos anos 80, né? E lá nos anos 80 ele já trouxe muitos livros para a gente, onde compartilhava todos esses saberes, essas experiências que ele registrava. Nos anos 80 ele já levava grupos de lideranças religiosas, de pesquisadores para a África, né, para estar pesquisando, conhecendo toda essa diversidade. Nos anos 80 não se tinha tanta facilidade como se tem hoje. E ele já trazia grandes registros, que com certeza colaborou fortemente para o nosso pertencimento e conhecimento hoje, né? O suficiente para a gente entender, por exemplo, a importância sim de conhecer nossas origens, mas que nós não somos africanos, né? Nós somos brasileiros, somos afro-brasileiros. E para a gente nunca se perder da nossa raiz, porque o fato de eu saber, exemplo, que em África não se toca os mesmos ritmos do que a gente, que em África não se usa as mesmas vestimentas que a gente, isso não me faz de forma alguma uma pessoa que foi inventado, os nossos ancestrais inventou ou desmoralizou. Eu não posso mudar isso. Mudar isso é desconhecer todo e qualquer sacrifício que os nossos ancestrais passaram na época da escravidão, né, o quanto escravizados, porque somos descendentes de escravizados e não de escravos, né, foram torturados da pior maneira para resistir essas memórias para a gente. Essa foi a maneira que eles tiveram lá atrás de trazer até os dias de hoje, né? Então, sim, eu tenho essa consciência por todo o acesso que se tem, mas jamais vou trair aquilo que os meus ancestrais me deixaram de herança, né? E que me fez feliz, e que nos fez feliz, né? A nossa origem é de origem muito simples, muito pobre mesmo, né? A gente tem até no inventário a casa, onde a família também morava todo mundo junto, em Salvador, no Garcia, perto da Federação, que fica no Cantuá. Então, como não reconhecer a força dessa ancestralidade? Não é mesmo? E aí a gente entra naquela questão, o time que se ganha não se mexe. Se foi bom pra gente, minha mãe veio de origem muito simples, de não ter o que comer, hoje ela é rainha. Então, como não, né, valorizar o que a gente herdou? Então, isso para mim é prazeroso, eu cresço dentro desse contexto. Em 2008, foi o primeiro encontro que minha mãe puxou dos povos tradicionais de matriz africana em São Gonçalo. Na Praia das Pedrinhas? No Tamoio. Ah, tá. Porque houve um que nós participamos, né? Foi o Presente de Iemanjá. Presente de Iemanjá. Fomos de laureado lá, fiquei muito feliz. De laureado. Tocamos, eu, você, Bambala. Tinha muita gente lá, né? Oba Paulo. Isso. Bruninho estava lá com uma barraca. Isso. Aquela maravilhosa dele. Vem aqui, muito bom. Tem que vir, Bruno tem que vir. É um querido. É um querido. E muito bom profissional também, né? E aí eu começo a sair desse cenário de filha, que observa a mãe, né, fazendo toda aquela rebuliço todo, cultural, social, e passo a estar ao lado dela e começo a praticar também aquilo, desde então. E minha mãe, ela é uma mulher fantástica, ela rompe várias barreiras, né, em todo o território estadual. Estamos da mesma opinião sua.
em 2008, lá em 2008, né, apenas em 2008, nenhuma liderança lá em São Gonçalo em especial, São Gonçalo tem mais de 1.200.000 habitantes, ninguém falava de política, ninguém queria conversar com política. E aí ela era conselheira municipal, depois ela se tornou estadual, nacional, e aí ela trouxe ministro de cultura para dentro do terreiro, ela trouxe vereador, prefeito, ela trouxe todo mundo que você imaginar e colocava todos os nossos irmãos, lideranças de São Gonçalo, à frente, né, para que eles tivessem o mesmo espaço e a mesma voz que ela diante daquelas lideranças, para que o governo passasse a enxergar o nosso povo e a importância do nosso povo. Né? Diante disso, na transição do governo de Lula para Dilma, ela preside uma comissão que ela escolheu, ficou responsável de escolher 5 lideranças. Dessa comissão que era formada inicialmente por 5 lideranças, tudo isso tem um processo comprovado, né, com documentação, claro, tudo mais. Essa comissão ela se desdobra, acho que 25 a 28 grandes lideranças de todo o território nacional, e surge o primeiro plano nacional de políticas, né? Plano Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais de Matriz Africana. Daí surge essa nomenclatura que beneficia todos nós e que faz com que todos nós, em território nacional, seja beneficiado até os dias de hoje, né, através dessa construção. E daí em diante saiu tantas outras políticas públicas, né, diante daquele governo que finalmente abriu a escuta, né, para entender que o país é feito de camadas culturais, não só sociais, mas camadas culturais. E aí eu cresço no meio disso tudo, e aí a gente começa a fazer tantos outros. Quando chega na pandemia, eu criei um movimento chamado Matrizes que Fazem por Todos, que era uma ação fixa de recolher. A gente fez uma vaquinha online, né, conseguiu ajudas de clientes, amigos, para a gente dar a cesta básica todo mês para um determinado grupo de família. Infelizmente a gente não conseguia atender muitos, mas aquelas famílias estavam garantidas. E aí a gente dava álcool gel, chinelo, máscara, tudo que a gente podia para aquelas pessoas poderem se proteger no meio daquela desastre todo, que era a Covid, era novidade, todo mundo muito desesperado. E aí veio a Lei Aldir Blanc, que é a lei que beneficiou todo o território nacional, uma lei mais do que necessária e que, sobretudo, dava o direito de nós, povos e comunidades tradicionais, acessar esse recurso, esse benefício, que veio para ajudar esses territórios a sobreviver em meio à pandemia. Né? Muita gente ficou desempregada, desamparada, também não tinha nem como fazer nenhum tipo de bico, nada, então essa lei veio com esse sentido. E aí eu fiz muitos cursos em nível nacionais e comecei a divulgar amplamente entre os irmãos para que eles buscassem acessar esse recurso nos seus municípios. Diante disso, eu fui contemplada, né, através do Estado, da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado do Rio de Janeiro. Minha mãe sempre teve um sonho, ela sempre entendeu, sobretudo, né, a importância de mapear quantos somos em todo o território nacional. E aí eu realizei esse sonho dela e criei o aplicativo chamado IBA, através de um benefício, um recurso, né, da Lei Aldir Blanc beneficiado. Então esse IBA, IGBA, ele tem tudo para ser uma das maiores políticas públicas dos últimos tempos para todos nós que somos povos tradicionais. Por quê? Nós entendemos hoje, mais do que nunca, andando muito, né, no território estadual, conversando com grandes políticos, hoje eu tenho convicção e clareza de quando você pensa em construir política pública segmentada, seja ele para a saúde, para a educação ou para terreiros, a primeira coisa que esse setor, que essa secretaria busca, são os dados. E aí, lá em 2010, que foi a última pesquisa do IBGE, aliás, já começou, né, hoje, rodar a pesquisa do IBGE, ele separa a população em nível nacional em religiosos. Quando ele separa, ele diz que candomblessista, espiritismo e umbandista, né, representa 3% da população nacional. Nós sabemos que isso é mentira. Mas, infelizmente, ficarmos indignados e para as redes, isso não muda nada na nossa vida. O que a gente precisa é saber como que a gente pode virar isso. Nós também estamos em 2022, também já entendemos que nunca foi interessante para ninguém tirar nosso povo da margem da sociedade.
Porque nós somos minorizados, mas com certeza nós não somos a minoria, como eles colocam que nós somos, né? Então, se entendendo tudo isso, e eu sou uma mulher da tecnologia, né? Eu amo a tecnologia, porque a tecnologia ela pode chegar onde nós demoraríamos muito, né, a ter voz. Nós criamos um aplicativo. Em uma hora, o estado inteiro do Rio de Janeiro seria capaz de baixar ele e cadastrar a sua instituição. Independente se ela é formalizada ou não, eu não gosto da palavra, nós precisamos legalizar. Legal, nós somos. Nós precisamos formalizar. Né? Porque legal, todos nós somos legais. Eu não estou protegidos pela própria Constituição. É isso, né? Os territórios que não são formalizados, eles são legais. Ele só não é formalizado. E então eu uso muito esse termo da questão da importância de se formalizar. Formalizado ou não, é importantíssimo que baixem esse aplicativo. Não só as instituições, como todas as pessoas que são desse segmento religioso, baixem como pessoa física. Porque nesse cadastro tem lá, você é de matriz africana? E quando a pessoa marca aqui sim, pergunta qual denominação. Perfeito. Então você tem a chance de se autodeclarar, porque infelizmente, essa mesma IBGE diz que 83% da população são cristãs. Quem são esses 83%? Sim, uma boa parte da população é cristã, mas boa parte de nós estamos também contidos dentro desses dados. Quando a gente vai pleitear uma vaga de emprego, e a pessoa diz, qual é a sua religião? Eu sou católico. Ou então diz, eu não tenho religião. Então, quando ele diz que ele é católico, porque ele tem medo de perder aquela vaga, ele está lá dentro desses 83%. Então, tudo isso nos prejudica fortemente. Porque quando você vai pleitear uma política pública, quando você bate em qualquer secretaria, seja municipal, estadual ou federal, e ele olha para você, ele diz o seguinte, esse povo representa apenas 3% da população. Então, daí a importância, é óbvio que é de propósito, né, é um processo de muitos anos, que eles colocam esse pensamento fixo no meio do nosso povo, desse povo não querer falar sobre política, do povo não querer saber sobre isso, bota um sentimento de medo entre nós, para realmente enfraquecer esse desejo de nos organizarmos. Mas a gente só vai conseguir avançar quando a gente conseguir se declarar o suficiente, né? De a gente conseguir mostrar para o nosso povo quantos nós somos no estado do Rio de Janeiro. Então, daí eu crio esse aplicativo por essa importância, por entender a importância desse aplicativo, que ele é feito e pensado para todos nós, ele não é da Aretusa e da Mãe Márcia, ele é um aplicativo de todos nós. Uma vez que a gente alcançar o objetivo, a gente coloca à disposição de qualquer um que queira saber, quantos terreiros tem aqui no meu município? A gente se coloca à disposição, mas para isso a gente precisa juntos, né, levantar esses dados aí para poder combater esses 3% do IBGE. Aproveite e diga para o nosso povo como eles podem acessar. Então, é IBA, ele está disponível nas duas plataformas, no Android e no iPhone. Ele é português e inglês, ele gera economia criativa e solidária, ele permite todo e qualquer território cultural a propagar e divulgar suas festas, suas ações sociais, socioculturais, permite cada liderança transcrever o que é, como ela se vê aquilo no território dela, permite divulgar, permite botar os links da página das mídias sociais daquela liderança, o WhatsApp direto de cada liderança, nós não interferimos absolutamente em nada, a pessoa clicou ali no WhatsApp, vai direto falar com o senhor, não tem interferência nenhuma nós, né? Ele é informativo também, todas as coisas que vai saindo para beneficiar o nosso povo, a gente bota lá na primeira página principal, então ele é um aplicativo pensado respeitosamente, que a gente entende que tem perguntas que são, para nós, é considerado um pouco abusiva, né? Então a gente pensou abusível, então por isso que a gente pensou detalhadamente em cada pergunta, tudo direitinho, se respeitando, e ele é para todos, umbandistas, Zefon, Queto, Jeje, Angola, Nagô, Ijexá, Ban, todos. A gente precisa entender quanto nós somos, em nível Brasil, mas nesse momento no estado do Rio. Diante disso... E nós temos já uma ideia, Aretusa, de quantas casas nós temos aqui no Rio de Janeiro, aproximadamente. Eu sei que não existe uma ideia já formada, números clausos, mas já tem uma ideia com relação a isso? Então, para o senhor entender, eu tenho um aplicativo, eu tenho 5.000 pessoas que baixaram o aplicativo, pessoas físicas, 5.000 pessoas. Certo. E tenho 438 terreiros registrados.
Alguns anos atrás, há mais de 10 anos atrás, houve uma tentativa da parceria de um órgão federal com uma faculdade, que eu não vou dizer aqui o nome, para tentar mapear os terreiros do estado do Rio de Janeiro. Naquela época, foi gasto R$1,5 milhão com essa tentativa. Foram 2 anos de trabalho, visitando território por território, e eles conseguiram reunir 400 terreiros em 2 anos. Eu consegui alcançar 400 terreiros em uma semana praticamente, quando saiu numa mídia famosa, e aí todo mundo baixou, deu aquele boom, mas agora deu uma esfriada. Como eu estou agora caminhando, indo a muitos terreiros, então está sendo um trabalho de formiguinha. Cada casa está, mas muito lentamente. Os nossos irmãos, eles, pelo menos que eu depreende do discurso, não do seu, de outros discursos, eles são intimidados, né? Eles se sentem intimidados em dizer que são candomblecistas, batendo no peito, eu sou candomblecista. É isso. Essa pesquisa não passou em Sepetiba, né? Sepetiba ainda tem uns local onde tem mais candomblé aqui nessa região. Vai chegar lá. Né? Eu tenho certeza absoluta que esse teu trabalho é, no mínimo, magnífico, né? Não pela sua presença, mas sim pela a sua pouca idade e a sua maturidade política. Né? A gente percebe que nas suas palavras, e aqui não vai qualquer enaltecimento injusto, porque nós tivemos prazer, eu, Mota, a nossa produção lá, a nossa produção, e de conhecer a sua mãe. E conhecê-la ainda em tenra idade, que continua em tenra idade, só uma menina, né, pra gente. Mas essa construção política, essa tua maturidade política nos deixa muito tranquilo em saber que nós temos pessoas da sua estirpe tentando lutar pelo nosso povo. Porém, como é que essa deputado, né? Eu não conheço muito bem, talvez o nosso... Como é que é a construção, como é que foi esse processo de construção de você se projetar na carreira política partidária? Mas a senhora vai responder isso no próximo capítulo. Então, Aretusa, voltando aqui do nosso assunto lá, né, tirando os elogios que já foram feitos, que não são mais do que obrigação, pode ter certeza absoluta, que trouxe você. Você tem exemplos maravilhosos na sua família, a sua mãe é um deles, né? Que levou você a enveredar por esse caminho da política, um caminho que às vezes é árduo, né? Da política partidária, digamos assim, né? Que a política mesmo, nós integramos uma realidade. Por favor, são todos ouvidos. Então, antes de eu chegar exatamente, eu vou só passar por porque isso foi um processo, né? Não dormi e acordei querendo ser partidária. Na verdade, eu sempre não quis ser partidária, porque minha mãe não é partidária até hoje. E ela sempre transitou muito bem entre todos, entendendo o lugar do político, entendendo o lugar dela de cidadão, sobretudo os direitos dela, né? E eu me tornei, a pedido de um grupo de amigos, conselheira estadual, né? Conselheira de políticas culturais do estado do Rio de Janeiro, representante da Leste Fluminense, que é São Gonçalo, Niterói, Maricá, Tanguá, Itaboraí, e fui eleita. Fui eleita para ser, olha como que é a minha vida, para ser suplente. O suplente não tem direito de votação, tem voz, mas não tem direito de votação e tudo mais. 1 mês e pouco, a pessoa que tinha sido eleita para ser titular, saiu. E aí eu me tornei titular. E aí eu tive que aprender tudo muito na marra, né? Mas eu sempre fui uma pessoa muito esperta, né? E fui ali aprendendo aquele cenário. E aí tem um momento no Conselho Estadual que se cria as comissões temáticas. E aí todo mundo, cada um puxando uma comissão temática daquilo que reproduz, que vive, da cultura que defende. E aí eu falei, opa, então peraí, então também quero propor uma comissão temática. Então me tornei relatora da primeira comissão temática criada na Secretaria de Cultura do Estado do Rio de Janeiro, dos povos tradicionais do Rio de Janeiro. Então eu fico assim com muito orgulho disso.
E aí eu pensei, mas para que serve essa comissão? E aí eu me lembrei que na época da LAB, apesar de muitos ter acessado esse recurso, também houve uma galera, né, grandes lideranças, o qual admiro, respeito e gosto muito, de outros municípios, que foi negado o direito de acessar esse recurso, porque alguns gestores, né, de secretarias municipais alegou que o Estado era laico e que não poderia promover, patrocinar, apoiar, financiar nenhuma religião. E aí, diante disso, eu me deparei com algumas questões. Uma delas é o racismo estrutural, institucional, o qual a gente vive fortemente até os dias de hoje. Racismo, sim, né? Estrutural também, institucional também, né? Pela falta total também do despreparamento daquele gestor, de estar ali naquela pasta, né? Naquela secretaria, e ele não está apto a entender o que é a cultura e o que não é a cultura. E aí, diante disso, a primeira atitude que tomei nessa comissão foi elaborar uma carta, através dessa comissão, onde eu sinalizo algumas determinadas leis federais e estaduais, pontuando o porquê todo e qualquer território, o quanto terreiro, ele é por si considerado, garantido por leis, né, um espaço de cultura. Porque todos os terreiros, o que eu sempre falo, hoje, em nível Brasil, existia 2 territórios que eram guardiões de toda e qualquer memória ancestral, cultural preta. Eram os quilombos e os terreiros. Os quilombos, infelizmente, estão evangelizados. E sabemos que ser evangelizado no Brasil é exterminar toda e qualquer memória ancestral. Né? Não basta só a pessoa mudar de religião, ela tem que renegar as suas origens, né? Diante disso, sobrou só para nós, povos tradicionais de terreiro. Então, se hoje um homem, uma criança, um menino ou uma menina, né, preto ou preta, negro ou negra, quer saber o que foi que ele herdou, né, de herança ancestral, cultural preta, ele só tem um lugar para conhecer, nos terreiros. Então, quando ele visita um terreiro de Queto, que é a minha nação, ele vai encontrar uma língua própria, costume, ritmos, culinária, vestimenta, indumentária, tudo próprio do povo de Queto. Agora, se ele visita um terreiro de Jeje, já vai mudar completamente, já vai mudar a indumentária, os ritmos, as músicas, a língua. Então, é todo o povo, porque sabemos que os nossos ancestrais vieram de várias partes da África, e são esses povos que vieram, né? Então, o que a gente cultua dentro dos nossos quartos sagrados, dentro das nossas casas, né, na parte do sagrado, nos pertence. Mas aquilo que a gente pratica fora do sagrado, todo e qualquer cidadão brasileiro precisa entender que é o que nós herdamos dos nossos ancestrais pretos e pretas. Então, Aretusa, você quer que todo mundo seja candomblessista? De jeito nenhum, seria um saco se todo mundo fosse igual. Mas sim, eu quero que todos os brasileiros entendam, né, que isso é cultura, isso nada tem a ver com religião. Eu, Aretusa, não falo de religião. Uma das coisas que eu mais critico são todos os gestores que estão naquele determinado lugar de decisão, ocupando uma vereança, um deputado estadual, federal, quando ele quer gestar com a religião dele, que pertence a ele. Nós não temos problemas porque o cidadão, ele é evangélico, católico ou ateu. Nós não temos problema com isso. O meu problema é quando ele imprime a religião dele na atitude dele, que não deve ser assim. Porque quando você se propõe a estar nesses lugares de decisão, ele tem que entender que ele está ali para gestar para todas as pessoas, independente de raça, de credo, de crença, de etnias, né? Então, o perigo é quando você ultrapassa esse limite, quando você não sabe qual é o papel de você estar ali, né? E diante disso, eu criei essa carta e pedi para que todos os conselheiros estaduais me fizessem a gentileza de ajudar a divulgar nos 92 municípios, distribuir nas secretarias municipais, para que no próximo recurso, todos os secretários e secretárias dos municípios não negassem mais ao nosso povo o direito de acessar esse recurso, porque é nosso por direito, né? E aí, isso já foi uma grande vitória e um grande avanço, porque quando veio os recursos da própria Secretaria de Cultura, muitos dos nossos irmãos foram contemplados lindamente, não só no Estado, como nos municípios. Então, isso me deixa, assim, muito feliz, realizada, de perceber a importância
de sermos empoderados daquilo que é nosso por direito. Não é brigar, não é gritar, não é você exigir aquilo que é nosso por direito, né? Eu não estou pedindo um favor, não estou pedindo gentileza, né? Não é a sociedade civil que está para o poder público, é o poder público que não pode se esquecer que eles que estão para a sociedade civil, né? Então não é nós que temos que ficar pedindo, sendo gentil, é eles que têm que nos ouvir, né? E aí a partir disso a gente começou um diálogo, construindo um diálogo dentro da secretaria com a nossa atual e querida secretária Daniele Barros, que é uma secretária inteligentíssima, uma mulher, né, que veio da educação e me surpreendeu da forma mais positiva possível, né, a partir do momento que ela abre a escuta e entende que somos divididos por essas camadas culturais. E aí, diante disso, de muitos diálogos, ela participava de todos os debates do Conselho Estadual, formado por conselheiros militantes de mais de 40 anos, 50 anos. Aliás, eu amo ser conselheira estadual, preciso dizer isso. E aprendi muito, aprendo todos os dias, né? Porque cada um dentro da sua vivência. E aí vem, para minha surpresa, né, no final do ano, todos os editais. E o maior edital, e o primeiro edital na história do estado do Rio de Janeiro, feito especificamente para os povos tradicionais do estado do Rio de Janeiro, a Daniele Barros promoveu para nosso povo, né? Foi R$80 mil para todos os terreiros que são devidamente formalizados e R$25 mil para os terreiros que não são formalizados, porque tudo isso eu venho explicando para ela. Infelizmente, nós nos esbarramos muito com racismo estrutural institucional, para a gente desistir mesmo de se formalizar, é tudo muito complicado. Então, o número de terreiros que não é formalizado, ele é muito maior do que o número de terreiro formalizado. Também dizendo para ela, né, dialogando muito, se entendendo que há uma diferença entre a indústria cultural e os fazedores de cultura. E nós somos fazedores de culturas. A indústria cultural são aquelas empresas que precisam de recurso para ela levar a cultura para o povo, para a população. Nós não. Com recurso ou sem recurso, nós continuamos praticando, nós continuamos promovendo essas memórias ancestrais. E, diante disso, também lembrei muito à secretaria que esse país tem uma dívida sociocultural impagável para toda a nossa ancestralidade preta e preta. Em algum momento, a gente tem que começar a pagar essa dívida, né, dos nossos ancestrais. E aí, diante disso, ela fez da melhor forma possível. Ela fez em formato de premiação, uma linguagem muito acessível para que o nosso povo tivesse mesmo acesso. Testemunha isso. Né? Porque não adianta eu te dar ouro se eu não sei manusear. Né? Não adianta eu fazer um edital com com uma linguagem própria, que o nosso povo não seria capaz de ler. Aretusa, você está dizendo que o nosso povo é ignorante? Não, mas a nossa própria cultura não nos exige essa prática. E não somos nós que temos que nos adaptar ao Estado. É o Estado que precisa entender quem nós somos e se adaptar ao nosso povo. Né? Diante disso, muitos irmãos foram contemplados com esses editais. Então, eu tive uma felicidade enorme de ter colaborado, né, de ter solicitado muito, né, arduamente esse edital, e a secretária de ter, óbvio, acatado. Na época, não se tinha o recurso do fundo, que já estava comprometido com outros editais. E aí eu devo também aqui compartilhar a importância do deputado federal Áureo Ribeiro, que foi buscar recurso junto com o governador para jogar no fundo, que é assim que funciona, no fundo, para que a secretaria tivesse o recurso suficiente para promover esse edital. Se não fosse isso, a gente não teria o recurso. Então, isso foi, assim, tudo muito bem conversado, amadurecido. E lê-se com uma seriedade a toda prova, com regras muito claras, porém regras muito bem definidas, né? E que nem todos que criaram isso foram contemplados em primeiro momento. É Né? isso. Essa seriedade comove, chega a comover. Isso. Eu acho muito interessante. Já conversamos sobre isso e isso fortalece muito o nosso Eu vou contar uma coisa que eu nunca contei para ninguém, mas eu vou contar. Nós escrevemos o nosso edital, lógico, a gente participa de todos os editais, é uma prática já do nosso terreiro. Eu falei isso antes. E nós não fomos contemplados.
Está lá no edital, todo mundo pode acessar. E por que nós não fomos contemplados? Eu fui lá e falei, gente, mas eu briguei tanto por isso, como assim? O que eu descobri? Na hora de anexar o portfólio, em vez de eu anexar o portfólio da instituição, eu tinha anexado outro portfólio. E aí a gente tinha o direito de recorrer. Aí nós recorremos, mas infelizmente ficamos com uma nota baixa, né, naquele primeiro período. Depois... É disso que eu estou falando. É por isso que a Voz do Sagrado, ela tem por objetivo tão somente construir. Veja bem, um trabalho que foi feito, montado por uma equipe dela, e o dela mesma ainda não aconteceu por questões de regra criadas por ela mesma. São essas questões que nós temos que mensurar. Tá, só em determinado momento. Uma coisa, o edital em si não foi construído por mim, tá? O edital, ele pegou a carta que eu sinalizei, as leis. Eles estudaram, a equipe lá de editais, porque tem uma equipe dentro da secretaria específica para construir os editais, elaborar e tudo mais. E até porque passa pelo corpo jurídico, né, para ver se está tudo dentro da norma. Claro. Eles pegaram e foram atrás daquelas leis que eu pontuei através daquela carta, se debruçaram nessa lei para entender por que somos territórios culturais, e aí eles construíram e elaboraram. Porque se eu tivesse acesso a essa construção, eu seria completamente impedida de tentar concorrer a esse edital. Mas isso aconteceu, foi irônico, eu acho, mas aconteceu. Mas a minha felicidade foi imensa. Diante disso, houve uma complicação de algumas lideranças, não consegui abrir a conta a tempo. E aí eu recebi um monte de pedido de amigos meus, Aretusa, olha, não vai dar tempo, não posso perder, eu preciso desse recurso, estou contando aqui para ajudar na minha obra e tudo mais. Eu fui lá de novo na Secretaria de Detalhe. Para mim, na verdade, seria ótimo, porque eu ia ser contemplado, porque eu estava na fila, né? Eu fiquei com nota baixa por isso, eu estava na fila. E aí, mesmo assim, fui lá, briguei mais uma vez, consegui mais um prazo, pronto, todo mundo conseguiu entrar. Então, isso para mim é uma alegria, né? Porque é um resultado de uma política pública real. E também, sobretudo, é a prova viva de que quando você sabe os seus direitos, você consegue alcançar o objetivo. Não basta ser só candomblessista, não basta ser só mulher, não basta ser só preto ou preta, ou LGBTQIP+. Você tem que ter pertencimento. Você tem que ter pertencimento, você tem que saber identificar a demanda e, sobretudo, você tem que saber como resolver aquela demanda, né? Então, isso é realmente muito importante e prova, mais uma vez, a importância do nosso povo se empoderar daquilo que é seu por direito. Diante disso, conversando com muitos pares, eu percebi também como o nosso povo tem pouco acesso. Muitas das vezes, ele não acessa determinados benefícios, não é porque ele não quer, é que ele não sabe que ele tem direito, né? Que ele não sabe onde buscar aquilo. E aí, eu gostando muito de ser conselheira, uns 3 anos e meio atrás, nós entramos com o processo do tombamento do nosso terreiro, e o qual, né, já disse que foi tombado esse ano. E junto com esse processo, um determinado prefeito da cidade do Rio de Janeiro, quando ele se tornou prefeito, ele comete um racismo estrutural institucional. Ele retira da cidade do Rio de Janeiro os presentes de Iemanjá, né? Então, por aquela gestão, a cidade do Rio de Janeiro deixa de ter os presentes de Iemanjá. Diante daquilo, com medo, porque minha mãe, né, é presidente da comissão do presente de Iemanjá de São Gonçalo, do único presente de Iemanjá de São Gonçalo, o qual eu também faço parte. E eu fiquei com medo que o próximo prefeito do meu município cometesse a mesma questão. Diante disso, a gente articulou no nosso município e ele foi criado uma lei, aprovado, né, no nosso município, como o presente de Iemanjá é um patrimônio imaterial, cultural e religioso do município de São Gonçalo. Mas aí, nesse meio termo, eu descubro que isso não tem uma legitimidade, esses tombamentos, esses processos feitos dessa maneira. Existem 2 órgãos que realmente têm essa legitimidade, que te dão essa legitimidade. O INEPAC, que é em nível estadual, e o IFAM, que é em nível nacional. Então, de verdade, os únicos órgãos que te dão essa força, essa legitimidade, com o Ministério Público e tudo mais, são esses 2 órgãos. Diante disso, a gente deu entrada nesse processo esse que eu assino como pesquisadora com muita alegria. Ajudei a criar as perguntas, né, pela minha vivência e tudo mais. Nós também temos um afoxé, o Araumi, lá em São Gonçalo. E aí, como a gente ia dar entrada no registro de patrimônio, primeiro registro de patrimônio material da história do Estado do Rio de Janeiro,
dos presentes de Iemanjá e dos blocos afro, quando eu pesquiso mais profundamente, eu descubro a transição e como eles conversam, o bloco afro e o afoxé. E aí a gente dá um processo de entrada nesses 3 manifestações culturais. O qual breve a gente já está em processos finais, finalizando. Eu acredito que bem breve a gente vai estar comemorando, né, que o presente de Iemanjá, os blocos afros, os afoxés, todos, de todo o território estadual, vai se tornar registro de patrimônio material do estado do Rio de Janeiro, né? Tá lindo o processo, está conseguindo resgatar vários benefícios que esse povo já tinha e foi tirado justamente pelo racismo estrutural institucional, mas agora vai passar a ser obrigação do Estado a proteger toda e qualquer manifestação dessas 3 culturas em todo o território estadual. E se acaso tivermos em qualquer território estadual um prefeito que cometa o mesmo crime de racismo institucional ou estrutural, o nosso povo vai ter direito de acessar ao Ministério Público e exigir, né, o direito de se manifestar. Então, o Ministério Público cobra desse determinado representante do poder público, né, e exige dele o nosso direito. Então, isso é política pública. Isso é fazer com que a Aretusa vai deixar de ser conselheira estadual, mas todo o estado do Rio de Janeiro que promove essas 3 culturas vai ficar, por gerações e gerações, resguardado por lei estadual, né, o benefício que é nosso por direito. A saúde, aos olhos da deputada, futura deputada Aretusa. Sem saúde a gente não chega a lugar nenhum, né? Não há dinheiro no mundo que salve a vida de uma pessoa que não tiver com saúde, né? Então, saúde para mim é algo fundamental. A saúde, a educação e a cultura, preciso te dizer. Porque eu acredito numa cultura que salva vidas, uma cultura que aquece o financeiro do Estado, uma cultura que gera empregos, uma cultura que gera saúde, uma cultura que garante a alimentação do dia a dia e uma cultura que educa, né? Então, você imagina esses projetos que existem socioculturais dentro de comunidade. Sabemos a dificuldade que o poder público tem de acessar essas comunidades, né? Eu vi um vídeo recentemente não, já faz uns 2 meses, de um determinado policial subindo numa comunidade. E ele filma. E ele filma ali uma mochila e alguns elementos, todos feitos produzido de madeira. E que elementos eram esses? Era um radinho de madeira. Era uma imitação de vários tipos de drogas diferentes, embalado igualzinho uma droga mesmo, mas todos de madeira. E tinha ali uma metralhadora de madeira. E nesse vídeo ele diz assim, um policial que minimamente teve seu 2º grau, minimamente teve uma estrutura familiar, né, uma alimentação, deveria ter recebido uma educação, sobretudo foi preparado antes de se tornar policial para estar adentrando nesses territórios, de pessoas que não tiveram nenhum terço da oportunidade de vida que esses caras têm, certo? E ele diz assim, olha aqui, depois a gente sobe nas comunidades, as pessoas dizem que a gente sobe matando. Olha a brincadeira dessa criança, na verdade isso não é criança, é projeto de bandido. Esse senhor, ele acertou em 2 palavras e errou em uma. Ele fala criança, brincadeira e projeto de bandido. Ele acertou, sim, são crianças, sim, infelizmente é uma brincadeira, e ele errou quando ele trata aquela criança como um projeto de bandido. Sabemos que as crianças, todas as crianças, em algum momento, ela cria um super-herói como exemplo. Ela idealiza aquele cara que ela admira, e aí ela começa a reproduzir aquilo na infância dela, né? Quem que nunca imitou o Hulk, a Xuxa, e dentre tantas outras expressões culturais? Uma criança, para estar brincando daquela maneira, meu senhor, para mim está claro que o poder público não chega ali. Que ali naquela comunidade não tem nenhum trabalho desenvolvido sociocultural. Porque se tivesse, em vez de ele estar idealizando aquilo ali, ele estaria querendo ser um mestre de capoeira, uma dança afro, um jongo, um coco, um griot, um costureiro, qualquer outra coisa, ele ia ter esperança de esperançar que sim é possível ele sobreviver no meio de toda aquela vida. Porque uma criança que pensa nisso, ele acha o seguinte, que o único destino que ele tem é ser o próximo aviãozinho, é o próximo cara do radinho, né? Então, eu não posso acreditar
Eu não posso acreditar que ninguém em sã consciência escolhe morrer aos 14, 13 anos. Essa pessoa, essa criança, esse adolescente, ele não tem esperança, sabe? Não é apresentado para ele nenhuma outra alternativa. Ele acha mesmo que aquilo ali é o destino dele. Agora, se a gente entender isso, se eu não consigo subir naquela comunidade, mas ali já tem um próprio morador que teve um pouco mais de chance na vida e que entende a importância de tentar ajudar os outros moradores, que já desenvolve um trabalho sério ali por ano, e eu consigo ajudar a sobrevivência desse projeto sociocultural, você consegue desafogar. Sim. Você consegue levar para ele uma esperança de que é possível uma vida para além daquela comunidade. Você consegue pegar uma mãe solo, que é a maioria é mãe solo, de 14, 15 anos sendo mãe. Se ela aprende a fazer trança na agulha, ela bota uma plaquinha na casa dela e ensina ali na própria comunidade, trança ali e ganha o dinheiro dela. Se ela ganha o dinheiro dela dentro de casa e consegue vigiar os filhos dela debaixo dos olhos dela, ela reduz o número de estupro. Porque sabemos que quando você vai para os dados, em primeiro lugar são os avós, o pai, o tio, por último é o cara da rua. Quando ela também está ali produzindo e reduzindo também esses dados, ela consegue botar alimentação básica dentro de casa. Se uma criança bem alimentada, ela consegue ir para o colégio e absorver mais o aprendizado. E quando ela também está bem alimentada e garantida o pão dela através da cultura que a mãe dela reproduz, ela também desafoga o sistema da saúde. Porque se ela está alimentada, não tem aquele excesso de entrada no hospital infantil, né? Então sabemos que uma coisa puxa a outra. Não existe uma coisa sem a outra, né? Então, pode falar. Não, por favor, eu estou adorando te ouvir, é muito bom. Você está falando sobre saúde, me perdoa a intromissão, mas a saúde e nossas casas de candomblé, existe uma preocupação muito grande, nem um pouco menos com as casas de candomblés que já são registradas, que já tem uma documentação que já é vista pelo Estado, ou melhor, tem que ser vista pelo Estado. E existe algum mecanismo da Aretusa, candidata, no que tange a trazer as casas sem registro? Porque quem não é visto não é lembrado, quem não é registrado não é visto. De melhorar ou facilitar esse trabalho, essa apresentação dessas casas. Então, milhões de casas e essas casas não têm registro. Então, existe sim. Para facilitar até alguma coisa. Em um determinado município, que eu também não vou citar o nome por questão política. Claro, mesmo, por favor. Hoje, no estado, todo o território estadual, muitos municípios criaram uma secretaria nova. Uma secretaria chamada Assuntos Religiosos, né? Ela tem hoje em vários municípios. Tem aqui na cidade do Rio de Janeiro, que é na Secretaria de Turismo, que ela fica na Secretaria de Turismo, e tem em alguns determinados municípios. Existe um município na Leste Fluminense que essa secretaria, ela dá gratuitamente o estatuto e a ata dos templos religiosos. Mas, infelizmente, atualmente, esse benefício ele está sendo largamente, amplamente executado exclusivamente para um determinado segmento. E para o nosso povo, até hoje, até onde eu sei e me recordo, só teve 2 terreiros que foi beneficiado numa lei que é para beneficiar todas as religiões. E aí a importância de você se cobrar, de você saber o que é lei, e quando é lei ela não pode ser segmentada, ela tem que beneficiar para todos. Claro, ela né? Tem que ser homens. Isso. Então, quando se existe já uma lei capaz de reproduzir, e você, uma vez eleita, né, você consegue se debruçar naquela lei para mostrar para o Estado com mais facilidade que sim é possível. Você tendo a vivência, que a gente tem essa vivência, essa dificuldade, a gente sabe que é real o racismo estrutural institucional, você consegue defender amplamente, fortemente essa demanda, e você pode criar uma PL, que é um projeto de lei, de mostrar ao Estado a importância e obrigar todas essas secretarias, que elas sejam obrigadas a existir em todo o território estadual e que elas passem a reproduzir e a garantir esse direito básico do estatuto e da ata para todos os terreiros. Isso é uma PL de política pública para garantir eternamente. Por quê?
Eu poderia aqui dizer para vocês, que é o que a maioria dos candidatos falam, tá? Não, eu eleita, eu vou ter uma equipe de advogados e vou botar à disposição de todas as lideranças. Eu posso ter uma equipe, eu vou ter uma equipe para isso. Isso já está dentro do meu plano, eu já tenho alguns advogados que apoiam a candidatura, inclusive a gente já está até reunindo alguns dados diante disso, tá? Isso é fato, mas isso não é o suficiente, é aquilo, para resolver o problema. Por quê? Se eu deixar de ser eleita, daqui a 4 anos a Aretusa já não é mais deputada. E o resto dos terreiros? Como é que eles vão continuar sendo amparados? Eles dependiam do meu escritório, do meu mandato. Como é que a gente garante isso? Quando a gente exige que qualquer município passa a ter realmente uma Secretaria de Assuntos Religiosos e baseado em inúmeros dados de racismo estrutural, institucional e também do gasto, que é muito alto, né? E se mostrando a realidade do nosso povo, a dificuldade e tudo mais, e passe a obrigar essas secretarias a dar continuidade, a reproduzir o mesmo que esse determinado município já faz. Então, se é possível no um, tem que ser possível em todos. Parabéns, Aretusa. Parabéns. Estamos aí, infelizmente, né, chegando. Pois é, eu ficaria aqui com a Aretusa. Eu estava pensando aqui. Oiá é vento, Oiá é vento, é movimento, vento é movimento, e a Aretusa é de Oiá. Então, eu só quero finalizar falando da cartilha, só para poder... Eu tinha tantas outras coisas, por favor. Mas eu vou voltar. Com certeza absoluta. Diante, bem-vindo aqui. Tudo baseado em tudo que conversamos, ele gira em torno da informação. A Aretusa, sem dúvida, não é a mulher mais inteligente do mundo, tá? A diferença da Aretusa, eu acredito que sou filha de uma mulher que me ensinou a importância do empoderamento, de sabermos o nosso direito e quando a gente não sabe, de ir atrás do nosso direito. Vamos trazê-la aqui? Vamos. E a partir disso, quando a gente pensa nisso, a gente vai criar nós vamos criar, nós já estamos finalizando uma cartilha. Nessa cartilha a gente vai trazer todas as leis que a gente conhece, veja bem, que a gente conhece, nós não somos a dona da verdade única, né? Eu não estou aqui prometendo nada, a não ser meu compromisso, né, de dar continuidade àquilo que eu já faço. É importante que se diga isso, tá? A gente está construindo essa cartilha com a finalidade de que todos os terreiros que tiverem baixado no aplicativo, até um incentivo, todo mundo que tiver no aplicativo vai ganhar uma cartilha dessa para que eles acessem com mais facilidade e entendam todas as leis que temos direito. Uma delas é o direito de toda a liderança religiosa, por exemplo, Babalorixá e Alorixá, poder realizar o casamento dos seus filhos dentro dos seus territórios, quanto terreiro, com legitimidade civil. Porque o nosso povo fica até hoje batendo um pires na igreja, eles casam com a legitimidade civil na igreja e fazem a parte religiosa nos terreiros. Nós somos uma religião por completo, a gente não precisa ficar pedindo bênção a nenhuma outra religião. E hoje, até para você batizar uma criança em outra religião, eles obrigam agora você se batizar na religião deles. E eles estão certo, errado somos nós que estamos indo lá na religião dele batizar os nossos filhos. Se a minha religião, meu Senhor, faz bem para mim, tem que fazer bem para os meus filhos também. Se eu tenho convicção de que eu pratico amor, eu não tenho que ter dúvida sobre o meu filho. Ah, por que isso? Espera seu filho crescer. O católico espera o filho crescer para não levar para a igrejinha dominical aos domingos? O evangélico, quem que espera o filho crescer? Ninguém espera o filho crescer. Quando ele crescer, se ele quiser mudar de opinião, é o problema dele. Como diz a minha mãe, quando for sustentado por mim, me deve satisfação. E é isso, a obrigação do pai e da mãe é de guiar os filhos para aquilo que ele acredita que é o melhor. Então a gente vai em breve lançar essa cartilha aí para a galera, que eu tenho certeza que vai ajudar muito, né, ao nosso povo se proteger. Sobre a lei do silêncio, né, eu não posso ficar falando muito porque eu vou atrapalhar vocês, mas é porque era para facilitar. Não atrapalha em momento não, aliás, a gente quer até deixar aberto para assim que sair, que a gente já sabe até que saiu a legenda, mas não pode divulgar ainda. Falar sobre isso. Assim que sair, através aí da sua assessoria, se você quiser remarcar para divulgar o seu número, para conversar mais e ter oportunidade de falar aquilo que não vamos conseguir dentro desse pouco tempo, aqui fica aí o convite. Muito obrigada. Eu queria só finalizar para alertar a galera que existe a lei do silêncio. Essa lei do silêncio é uma lei da saúde. No 4º artigo dessa lei, em nível, acho que federal, se eu não me engano, fala sobre os benefícios dos religiosos. É preciso se atentar. Por que eu digo isso? Parece uma coisa antiga, mas é atual.
um mês atrás, um dos terreiros que eu visitei, teve que interromper a sua parte religiosa, porque foi abordado por um policial, né, que os vizinhos denunciaram ele, alegando que tinha passado das 10 da noite e a lei do silêncio permite fazer barulho só até as 10 da noite. E estava ultrapassando o desipé. Isso aí serve para festa particular. Quando você trata de templo religioso, você tem direito, por lei, de executar a sua religião, o volume que for, o instrumento que for, toda véspera de feriado, todos os domingos e todas as datas que é considerável nacionalmente festiva. Exemplo, 2 de fevereiro. Em todo o território nacional, 2 de fevereiro já é uma data concretizada, que é dia de Iemanjá. Então, no dia 2 de fevereiro, nós temos o direito de tocar o nosso candomblé livremente, sem ser interrompido pelo poder público, né, pela justiça. Mas o que aconteceu ali? O pai de santo não sabia desse direito, ele teve que botar as entidades dele para desvirar, teve que pedir a visita dele para que fosse embora, porque ele não sabia naquele momento que era de direito dele continuar tocando ali a ritualística dele. Então, gente, isso é muito importante, nós sabermos minimamente nos defender, porque senão nós somos engolidos aí pela falta de informação. Aretusa, o que nos resta é desejar a você sempre a boa sorte que anda ao seu lado, porque competência não lhe falta. Axé, tá obrigada. Bom? Felicidades para você. Voz do Sagrado Ocanlaió, na figura de Pejigamota, nós estamos aqui sempre à sua disposição. Axé. Nunca esquecemos que Oiá é movimento, é vento e Aretusa é de Oiá. Axé, felicidade para você. A benção.